sempre que as pessoas entram na certificação, eu falo assim, cara, existem diversos nichos. Exemplo, emagrecimento. Emagrecimento, eu falo para todo mundo, inclusive, ele não só é um nicho, como ele é o melhor nicho para o personal trainer trabalhar. Por que eu falo isso? Eu falo no sentido de que é o seguinte, né, mestre? A gente sabe que quando você fala de emagrecimento, você está ali. Você pode trabalhar com emagrecimento voltado para a estética, você pode trabalhar com emagrecimento voltado para a saúde. Né? Então, esse é um ponto. A maneira como você comunica já vai te ajudar no seu posicionamento. Você pode ser a pessoa que simplesmente ajuda as pessoas a emagrecer, né, vendendo ali o corpo bonito, e você pode ser a pessoa que quer emagrecer pautado a sua comunicação, né, na saúde, né, associando aquele emagrecimento ali à saúde. Mas o emagrecimento é um dos nichos, tá? Emagrecimento. Você tem um outro nicho que você pode trabalhar. Poxa, eu quero trabalhar somente com preparação aí para gestante. Então eu quero atuar diretamente somente com esse nicho. Eu quero cuidar das gestantes, eu quero cuidar da saúde das gestantes e da saúde do bebê. Então esse é o meu posicionamento de mercado aqui que eu vou atuar. Esse é um outro nicho. Ah, não, eu posso trabalhar somente com distensionamento de coluna. Né? Eu escolho me posicionar nesse nicho e quero trabalhar somente com ele. Então, quando você escolhe um nicho para trabalhar, primeira coisa, fica muito mais fácil agora você construir um posicionamento ali e construir uma autoridade. Porque eu falo assim, ó, mestre, na construção do seu posicionamento, eu falei assim, ó, se as pessoas entrarem hoje no seu Instagram, elas sabem o que é que você vende? Provavelmente, para muitas pessoas que estão aqui, as pessoas elas não sabem o que vende. E aí, quando você escolhe um nicho e você fala daquele nicho todos os dias, fica muito mais fácil quando uma pessoa entra no seu perfil e entender exatamente o que é que você faz, no que é que você é especialista, que tipo de resultado que você entrega e como que você trabalha. Se você consegue fazer isso, cara, você já começa aí, né, a ter aí, encontrar o caminho, né, para que você consiga de fato se posicionar, fazer negócio e vender aqui na internet. Aí vem um Ou detalhe. seja, quando você coloca isso, você está me dizendo o seguinte: bom, é muito mais fácil colocar um nicho, ou seja, especificar a sua área e fazer postagens e falar a respeito daquilo, você também deve estar construindo uma autoridade naquilo aqui. E isso é a minha Exato. pergunta para você a partir daí, Menano. Porque assim, ó, eu vejo isso de modo geral com os personagens, ou o próprio professor que chega no mercado, ou mais antigo, que ele não tem esse direcionamento. Ele quer resolver tudo, e tudo ele não faz nada. Como é que ele vai direcionar a autoridade? Ele pode fazer isso, mas ele pode fazer isso periodicamente. Deixa eu explicar. Por exemplo, ele chega e diz assim: bom, eu quero construir uma autoridade sobre gestante. Então ele começa a postar vídeos de gestante, falando sobre gestante, resultado de gestante, faixa etária de gestante, né? Os riscos de perder o bebê, ou seja, ele constrói um conhecimento da autoridade e diz: eu estou aqui que eu faço programa, eu tenho um método que eu faço isso. Porém, uma das grandes perguntas, a maioria das perguntas que vem para mim: pô, professor, mas quando eu falo isso, se vier um hipertenso, um diabético, eu não vou estar construindo para isso, eu sei trabalhar com isso. Como? Essa é a minha dúvida. Como, dentro dessa construção, dentro desse nicho que você está explicando, como seria uma forma de trabalhar alguns nichos específicos, por exemplo, ou no mês, 2 meses, até construir uma autoridade que ele possa ser identificado como um cara que ele resolve qualquer problema. Aí você tem que se posicionar como o cara que resolve qualquer problema. Que, inclusive, Entendi. isso é um posicionamento. Quando você escolhe um nicho, você escolhe se destacar naquilo ali. Então, por exemplo, quando eu escolho dizer que eu vou atuar com gestante, cara, quantos profissionais trabalham com gestante? Então, eu me posiciono dali, por quê? Porque eu quero que todo mundo que é gestante, quando quiser pensar em um personal, venha me procurar. Você não vai nem se preocupar em precisar atender outras pessoas. Agora, como você sempre fala, né, mestre? Personal não escolhe cliente. Então, se o personal não escolhe cliente, pô, aí cabe a você entender, poxa, eu tenho conhecimento para poder trabalhar com esse tipo de cliente, né? Aí vem a outra questão. Não é basicamente dizer, vem que eu resolvo tudo, né? Eu,
Eu tenho que ter o conhecimento, porque, como você falou, pô, aparece um cliente que ele tem uma necessidade diferente do que eu atuo diretamente. Poxa, eu tenho a opção desde quando eu tenho conhecimento. Eu sei trabalhar com aquele público, eu sei fazer esse tipo de trabalho, aí eu posso fazer. Então, essa é a primeira resposta em relação a isso. O segundo, mestre, é o seguinte: se você está posicionado como gestante, cara, dificilmente você vai dar certo você se posicionar para fazer tudo, né? O nicho ele tem o ônus e o bônus. Ele tem o bônus de todo mundo quando pensar, né, em profissional que trabalha com gestante vai pensar em você, então esse é o bônus. E ele tem um ônus de as pessoas também olharem para você, entender e dizer assim, não, aquele cara ali ele não faz outro tipo de trabalho, ele só trabalha com gestante. Então esse é o ônus. Então esse é o ponto de você entender. Agora, poxa, quando a gente fala, mestre, de saúde, eu sou um profissional que trabalho com tratamento de saúde. Ponto. E qual é o meu diferencial? Qual é o meu posicionamento de mercado? Eu não trabalho com achismo, eu trabalho com certeza de resultado. Isso também é um posicionamento. Só que aí vem a sacada, né, do posicionamento. Você se posiciona como esse cara que trabalha com saúde, ponto. E você garante a certeza do resultado, você trabalha com a certeza do resultado, você precisa comunicar isso. Você precisa provar isso. Você precisa mostrar isso. Entendeu? E aí vem um detalhe que as pessoas sempre pensam assim, ó, mestre. Eu fico com medo de repetir a mesma coisa sempre. Gente, quando você fala de construção de autoridade, construção de posicionamento, na verdade é o inverso. Você precisa repetir as coisas sempre. De preferência, você precisa repetir as coisas todos os dias. Eu não sei quem aqui acompanha o professor Galo no Instagram, mas se você entrar numa live do professor no Instagram, o professor vai estar todos os dias falando para você como você vai ser um personal de sucesso. O professor está falando para você todos os dias de como que você trabalha para garantir a certeza do resultado. Então, isso é um posicionamento muito nítido, muito claro. É todos os dias. Observe que é diário. A informação, a comunicação, ela é totalmente alinhada. Ela é diário falando a mesma coisa. Então, você que está construindo seu posicionamento, pô, vou trabalhar com saúde. Primeiro, o que é que eu vendo, né? Eu não vendo o programa de treinamento. Eu vendo a certeza do resultado. Se eu, Menandro, hoje tivesse posicionado na internet e falando assim, ó, meu nome é Menandro Machado, sou personal trainer, especialista em tratamento de saúde através do exercício físico. Qual é o meu diferencial? O meu diferencial é que não importa o que você tenha, eu resolvo o seu problema. Eu te garanto o resultado. Eu estou posicionado. Como que vai ser minha produção de conteúdo, mestre? Minha produção do conteúdo é diariamente mostrar para as pessoas como que eu faço isso, como que eu entrego esse resultado, provar para as pessoas que eu entrego esse resultado, falar que eu entrego esse resultado. É repetir, basicamente é isso.